Atos capítulo 1, versículo de número 1 a 3, a gente vai relembrar, né? E vamos seguir agora nós vamos seguir a folhinha. Acharam aí? Atos capítulo 1, versículo 1 a 3. Acharam? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido ou ser morto, se apresentou vivo ou ressuscitado, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela alegria dos irmãos de chegar aqui e vê-los adorando o seu nome. Agora pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza, Senhor. Queremos continuar nos alegrando com tua presença, com tua graça, sua glória entre nós. Espírito Santo, usa a tua palavra para falar conosco. Fala aos nossos corações, nos discipula juntos nessa noite, nos ensina o caminho da vida da igreja, nos ensina a seguir o Senhor. É o que nós oramos já gratos pela tua direção, em nome de Jesus. Amém. Então, você está com a folhinha na mão? A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, aí também na sequência, já deixa aberto aí no capítulo 1, mas vamos para o versículo 8. Tem um versículo 8 aí, não tem? Capítulo 1, versículo 8, na folhinha. Está aí, estudo em Atos, tem? Esboço do livro de Atos. Então nós vamos conhecer todo o livro nesse esboço, que é o livro de Atos. O versículo 8 do capítulo 1, ele é o que esboça esse livro. Diz assim Lucas, né, que escreveu o livro de Atos, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui você tem a divisão de todo o livro. Como que eu posso estudar o livro de Atos dos Apóstolos? Primeiro, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo de número 11, versículo 18, você tem a primeira característica do esboço desse livro. A gente poderia dizer que é a pregação da palavra de Deus em toda Jerusalém. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas primeiro em Jerusalém. Então, Jerusalém é o início da trajetória missionária da expansão do evangelho naquele tempo. Segundo, a segunda parte que esboça esse livro, que é do capítulo 8, versículo 4, 11 até o 18, que você tem um testemunho na Judéia até Samaria. Que é, por exemplo, o evangelho ele não foi só simplesmente para uma etnia, para judeus. O evangelho em si, ele deveria percorrer toda a terra. E isso é tão verdade que você tem evangélicos em todo o mundo, né? Onde você vai, tem evangélico. Onde vocês foram, tinha evangélico. Onde você for, você vai encontrar pessoas que já ouviram o evangelho. Então, a segunda divisão do esboço desse livro aqui, nesse ponto 2, é o testemunho do evangelho, primeiro, na Judéia, depois que vai alcançar até Samaria. Judéia é constituída por judeus, onde os judeus creram, se tornaram salvos, e Samaria já era uma área gentia. É tipo, pessoas que não eram como judeus. Só que o que é interessante quando você vê ponto 3, que achou, ler para mim o ponto 3 aí. Vai? O testemunho. Então, primeiro, ponto 1, da divisão do esboço do livro. É o testemunho em... Tá aí, em aonde?
Jerusalém. Segundo, o testemunho na Judéia e Samaria. Terceiro, o testemunho até os confins da terra, que está em Atos 11, 19, vai percorrer todo o livro até o capítulo 28, versículo 31, que encerra. Então você tem a primeira divisão, Atos 1, 1 a 8, 3, Atos 8, 4 a 11, 18, Atos 11, 19 a 28, 31. É assim que se divide, mas eu especificamente, eu gosto de uma outra divisão. Eu nem botei no esboço, que a gente poderia dizer que o livro de Atos, ele tem 28 capítulos, né? São 28. Então, 28 dividido por 2 dá quanto? 14. Mas quando você pega o livro de Atos, capítulo 1 até o 12, você tem o primeiro ministério que você vê no livro de Atos, que é o ministério de Pedro. Você, quando vier no estudo, traz uma canetinha, porque essa não está no esboço. Então, muita coisa a gente vai falar que vai servir para vocês anotarem. Aí pode anotar até no próprio esboço, né? A segunda divisão do livro é do capítulo 13 ao 28, que é o ministério de Paulo. Então, o primeiro ministério é o de Pedro. O segundo ministério é o ministério de Paulo. O tema do nosso estudo é o mesmo da semana passada. Na verdade, a gente vai fazer uma revisão, né? Rever o que nós já falamos da outra semana. Diz assim, vamos lá? Vamos ler todo mundo junto? A igreja terminando a obra de Cristo na terra. Atos capítulo 1, versículo 1 a 3. Vamos lá, ponto 1. Aqui, Teófilo, como nós falamos da outra vez, ele deveria aprender o que Jesus começou a fazer e ensinar. E nós abrimos mostrando o que Jesus começou a fazer. Primeiro, você tem a pessoa que tinha uma certa apreensão de compreender e entender aquilo que a gente chama de discipulado. Ele creu no Senhor e, à medida que ele creu, agora ele precisava entender qual é o caminho cristão. Então, eu defini aqui no ponto A, olha só, diz assim, Teófilo no grego, porque Teófilo vem de duas expressões gregas, Teo e Filos. Teo significa Deus, e Filos significa aquele que ele quer ter amizade. Então, a gente poderia dizer, é aquele que tem uma amizade com Deus, ou, numa tradução melhor, aquele que ama Deus. Então, Teófilo, especificamente, não é só um homem que existiu na igreja primitiva no primeiro século. Quem são os Teófilos? Você lembra que nós falamos? Teófilo é todo aquele que quer entender o que é ser um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus é um Teófilo, porque ele passa a amar o Senhor. Então, aqui, eu botei, né? Todos os salvos são teófilos, pois eles amam a Deus. Não tem como, irmão. Primeiro ponto para você entender o que Jesus fez, você tem que ser teófilo. Você tem que ser alguém que ama a Deus. Deus não vai revelar o caminho do discipulado, o caminho da bênção, o caminho da fé, o caminho do progresso cristão, o caminho do crescimento espiritual, se você não ama. Qual é a correspondência que você tem para Deus? Deus exige de nós, não é que a gente faça coisas para Ele. Deus exige o nosso coração. O que Deus pede da gente? Ele pede que a gente seja teófilo, que a gente coloque o nosso coração, coloque a nossa vida, ou no âmbito maior, coloque a nossa casa, nossa família, nossos amigos, nossos filhos, nossos parentes, amigos de trabalho. Irmão, se você é um teófilo, você está preocupado em agradar o coração de Deus. E agradar o coração de Deus é porque você ama a Deus. E amando a Deus, você vai compreender o que o ponto 2 eu botei aqui. Ponto 2 aí, quem achou, lê para mim. 2. Ó, se você ama a Deus, a primeira coisa que você vai entender
no caminho como um discípulo de Jesus, é que você vai ter que entender o que Jesus começou a fazer. O que Jesus veio fazer? Discípulo de Jesus tem que saber o que Jesus veio fazer nessa terra. Agora, a grande pergunta o que Jesus veio fazer, Elaine? Tá com os bolsos aí, dá aquela famosa colada. O que Jesus veio fazer? Tá aí. Ó, o propósito do que Jesus veio fazer, primeiro ponto, que nós falamos, João 1, no princípio, era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Só que ontem nós estávamos falando, né, do Logos, o Derek saiu lá da comunhão, lá de casa, quase meia-noite. Nós comemos quase um empadão sozinho. Discípulo come. Tá vendo? Discípulo come bolo. Nós saímos quando acabou. Por quê? Você entendendo a obra de Jesus Cristo é o que faz você ser discípulo dele. Se você não sabe que ele era pré-existente, que vivia na eternidade passada, no princípio é o verbo Logos. Jesus está desde a eternidade vivendo com o Pai e o Espírito Santo. Você sabe que existe 3 pessoas, né? Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A primeira pessoa é o Pai. O Pai você não vê, ninguém jamais viu a Deus. João capítulo 1, versículo 18, diz: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém, se você perguntar hoje, você viu Deus? Eu nunca vi Deus. Você sabe onde Deus está? Ninguém sabe. João 4, Jesus, quando encontra a mulher samaritana, ele diz que a essência de Deus é que Deus é espírito. Então Deus não se pega, Deus não se vê. Agora, João 18 diz assim: mas o Filho unigênito que estava no seio do Pai foi quem revelou. Então, quem revelou a esse Pai que é eterno? É o Filho. Por isso que no princípio era o verbo, mas se o verbo tivesse lá na eternidade, como a Elaine falou, como a gente saberia a obra de salvação que ele tinha para a minha vida? Nunca! Então, João 14, que está aqui no texto, né? João 14. Você se lembra que nós lemos João 14? Eu acho que é um texto muito famoso. João 14 diz como? Vocês sabem? Se quiser, pode abrir aí. João capítulo 1. Esse é texto áureo. Esse texto é o mesmo de João 3,16. 2 versículos áureos. João 14, você tem que gravar esse versículo, porque os testemunhos de Jeová tá com esse versículo. João capítulo 1, versículo 14, pode ler. Isso aponta para a encarnação de Jesus, para te salvar e me salvar. O que Jesus veio fazer? Ele veio salvar o homem dos seus pecados. Então, o verbo, viu? Viu? É discípulo, viu? Já está dobradinho. E o verbo, essa palavra que é logos, né? É a lógica. Os gregos, quando eles estudavam essa expressão, eles tinham um conceito de que Deus não falava. Não existia conhecimento de Deus através da palavra de Deus. Então, a maneira com que João inicia o seu evangelho, primeiro é dizendo que a palavra, ela se encarna. A lógica de Deus, o pensamento de Deus, a mente de Deus, o plano de Deus, o que Deus pensa sobre você, eu, todo mundo que vai ser salvo, é porque Deus pensou como ele salvaria a humanidade. Como que Deus pensou? É que o verbo se fez homem. Por que o verbo se faz homem? É porque a única maneira de tirar Rodrigo, Fábio, do inferno é um homem como a gente. Você imagina um Deus eterno lá do céu gritando assim: eu vou te salvar das drogas. Você nunca viveu aqui? Você não sabe o que é ser drogado, você não sabe o que é ser beberrão, você não sabe o que é ser prostituto. Então você percebe que na encarnação
Primeiro lugar que Jesus entra é no casamento. Por isso hoje não tem desculpa a gente falar para Jesus: ah, Jesus não resolve o problema do nosso casamento. Resolve sim. É só você acreditar no verbo que se fez carne. E o verbo que se fez carne, primeiro lugar que ele entrou foi no casamento e transformou a água em vinho. Ali fala do casamento. Vocês que vão casar, quero ver vocês casados. Amém? Amém, irmão? Ó, não sou profeta não, mas... Entendeu? Porque o casamento é prioritário para Deus. Há uma necessidade primária. Jesus primeiro entra no casamento. Primeiro lugar que Jesus opera milagre, irmão, não é salvando o homem do pecado. Primeiro ponto na encarnação de Jesus é que ele entrou num casamento e transformou a água em vinho. Então o que é que a gente percebe? Que Jesus vem compartilhar da nossa humanidade. Jesus não é um Deus no céu que não está preocupado com a gente. Segunda coisa, ele encontrou uma mulher no poço. Ela sabia adorar o lugar da adoração, quem cavou o poço. Ela sabia, ela foi escondida meio-dia, porque ela era uma mulher que não era bem vista na sociedade no tempo dela, porque ela era samaritana. E Jesus encontrou aquela mulher. Olha como o verbo se fez carne. Como que o verbo se fez carne? O verbo foi ao encontro daquela mulher, cheia de religiosidade, cheia de conceito acerca de Deus. Jesus virou para a mulher e falou assim: mulher, me dá de beber. É um hino muito famoso. Dá-me de beber, pois é isso que eles estão cantando. Pois tenho sede, não quero mais. Quem foi lá naquela fonte? Não foi de propósito, é que o verbo se fez carne, entendeu? A obra da salvação, irmãos, é real. Não é um Deus no céu que falou assim: eu vou te salvar e você vai ficar aí com as suas mazelas, suas misérias, seus problemas. Não, é por isso que ele sabe. Ele nunca usou droga, mas ele encontrou vários viciados. Ele nunca bebeu, mas ele, entre aspas, mas ele encontrou muitos beberrões. Ele nunca se prostituiu, mas encontrou a mulher prostituta. Ele nunca foi religioso, mas encontrou a mulher samaritana que era religiosa. Então, João 14 é justamente isso aqui que você leu, que o ministério terreno de Jesus é que ele começa a fazer a sua obra de salvação apresentando o seu plano para a gente. Não é igual a mim, que daqui a pouquinho eu pego as coisas e vou embora e vocês ficam aí. Jesus não. Isso que é incrível. Que é o ponto B, lê para mim um ponto no B. Ó, viu? Ele só poderia fazer se ele virasse homem. Não tem como. Deus não poderia fazer nada sem o princípio da humanidade. Por isso que ele ama homens, mulheres, criança. Por isso que Deus não salva cachorro, Deus não salva gato. Deus não... Eu estava numa reunião uma vez, aí a irmã falou assim para mim: irmão Fábio, vai ter uma reunião lá em casa e vai ser o aniversário, vai ter um aniversário lá em casa. É, é do meu filho. Chegamos lá, irmão, era festa de 15 anos do cachorro. Era o meu filho, eu levei os irmãos. Chegamos lá, a gente botou chapéu. E ela falou assim pra mim: irmão Fábio, ora pro cachorro, você vai orar pro cachorro e tem que orar pro Senhor guardar os cães, para guardar os gatinhos, periquitos. Mas não tem salvação para bicho, irmão. O único ser criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, é o homem. E por isso é que eu botei aqui. O que Jesus começou a fazer e a ensinar aponta para a sua encarnação. Lê o ponto 6C agora para mim, quem achou. Ó, qual é o texto aqui? João capítulo 1. Abre para mim, João capítulo 1, versículo 29. Essa é a missão dele. Ele não só encarna, ele tem uma missão. Lê para mim quem achou.
É isso mesmo. Isso mesmo, fica tranquilo. E, viu? É o óculos, Varol, o óculos. Você tá igual a mim. Ó. Viu? Qual é a missão de Jesus à luz desse texto aí que a gente leu? Tirar o pecado da humanidade. Irmão, nós, às vezes, nós não percebemos que quando você encarna ser salvo, eu vou abrir para vocês entenderem o que eu quero dizer. Ser salvo é encarnar Jesus. Quando você encarna Jesus, Derek tem que ter uma missão. A missão do Derek não é só cuidar da Emily. A minha missão não é só cuidar de Pedro e Esther. A sua missão futuramente não é crescer e multiplicar e encher a casa de filhos. A sua missão não é ter um harém de criança. Irmãos, os filhos são bênçãos do Senhor. Herança, né? Provérbio diz, os filhos. Mas o propósito maior do homem, a Confissão de Fé de Westminster, diz qual é o fim principal do homem, para que o homem foi criado. Qual é a missão do homem? Por que a sociedade é isso aí? Que o homem não sabe para que ele é criado. O homem acha que ele é criado, né, para que ele simplesmente seja uma pessoa feliz. É também. Que ele possa trabalhar, que ele possa conquistar, que ele possa casar, que ele possa ter filhos. Mas os puritanos, né, que fez essa confissão de fé, eles diziam assim, o fim principal do homem é amar a Deus e desejar a Deus para sempre. A missão de Jesus é nos salvar. Quando nós somos salvos, nós encarnamos quem? Quem é que eu tenho que ver na Elaine? No Rodrigo? Jesus, irmão. Nós não somos a reencarnação de Jesus. Nós não somos espírita, amém, irmão? Não estou falando de reencarnação, não. Mas estou falando que o princípio da salvação, quando você crê em Jesus, você encarna a missão de Jesus. Qual é a missão de Jesus? Qual é a missão de Jesus? Salvar o pecador. Qual é a nossa? Glorificar o Senhor. Viver para a glória dele, nossa casa para a glória dele, nosso trabalho para a glória dele, se a gente come é para a glória dele, se a gente bebe é para a glória dele, se tudo que a gente fizer glorificar o Senhor, nós cumprimos a nossa missão. Mas olha só que coisa interessante. Lê o ponto D para mim, quem achou aí, o ponto D. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Quem achou aí, lê para mim. Essa é a missão dele. A missão dele é salvar o pecador. A nossa é glorificar a Deus. Com tudo, irmão. Então, a sua vida tem que ser uma vida que encarna o Senhor. Você tem que expressar Jesus. Né? Tem até um livro, Lucas capítulo 19, versículo 10. Lê para mim. Ó, percebeu? O Filho do Homem fala da humanidade. Filho de Deus é que ele é divino. Ele é semelhante ao Pai e ao Espírito Santo. Mas quando você lê na Bíblia o Filho do Homem, toda vez que você lê na Bíblia, Filho do Homem tiver homem, é que ele está se relacionando com Lucas. Ele sabe o que Lucas passou. Você acha que Jesus não teve dor de dente? Não sei. Mas ele tinha dente ou não? Você acha que Jesus teve dor de barriga? Eu acho que sim. Ele tinha estômago. Você acha que Jesus não amparava a barba? Sim, igual o Derek. Tinha barba. Você acha que Jesus não tinha um lugar? Tem gente que fala que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Tinha sim. Ele tinha uma casa. Inclusive, quando ele começa o ministério, ele chama os discípulos e fala assim, onde o Senhor mora? Ele chama os discípulos para a casa dele. Quando ele fala que ele não tem casa, é para ninguém ficar apoiado nos bens materiais, entendeu? Porque se descobre aquela... Pô, ele era pescador. Irmão, pescador, vou abrir para os irmãos, não era pobre. Pescador, na época de Jesus, era classe média alta, porque tinha barco, rede e pesca. Você já viu quem tem pesqueiro pobre? Já viu quem tem pesqueiro pobre? A maioria dos pescadores são ricos. Jesus também, só que Jesus não era pescador, mas Jesus era carpinteiro.
Mas no grego a palavra não é carpinteiro no original grego. A palavra é artesão. Você já viu um artesão pobre? A maioria das pessoas que tem estrutura na área de artesão, eles têm. Então Jesus, não estou falando que Jesus era rico. Eu estou falando que Jesus, a gente tem que entender que o paradigma, que um irmão falou assim, não, Jesus era um ser miserável. Eu falei, só se for o seu. Porque o meu Senhor, não. Ele não estava preso a bens materiais, às coisas. Ele não estava pegado, igual a gente também não deve estar. Mas olha só, é pecado ter um ar-condicionado? Olha, imagina sem esse ar aqui agora. Estava torrando. Não é isso? Então tem coisas que o que a gente precisa entender é que a missão de Jesus é diferente da nossa. Jesus vem buscar e salvar os perdidos. E qual é a nossa? Como eu falei, a nossa missão é glorificar a Deus. E quando ele terminou a missão dele, você já se perguntou? Será que a missão de Jesus... Deixa eu fazer uma pergunta para a irmã. A missão de Jesus já acabou ou não? Agora a gente vai ter que cair em duas partes. Primeira parte da missão de Jesus terminou. A segunda ele continua através da gente, igreja. A primeira parte é redenção. Primeira parte da missão de Jesus. Ele veio redimir, buscar o perdido do inferno, atrair para si, para que ele tenha a igreja dele. Só que quando ele subiu, não sei se você já percebeu isso, que várias vezes no Evangelho de João ele diz assim, eu vou subir, se eu não for, o Consolador não vai vir. Várias vezes ele usava essa expressão. E eu rogarei ao Pai, ele enviará o outro. Olha a expressão. O outro na Bíblia não é outro, igual falar, outro dia eu irei lá. Outro não é outro, como outro dia que nós vamos naquele lugar. Outro na Bíblia, a expressão grega é alós. O que é alós? Alós tem um significado daquele que tem a mesma personalidade da outra pessoa. Então, quem é o Espírito Santo? Hã? É Jesus Cristo. Por isso que em Romanos 8, Paulo diz que nós temos o Espírito de Cristo. Nós temos o Espírito de Jesus Cristo. Então, a primeira parte que nós vemos aqui, né? Jesus começou e terminou a sua obra na cruz. João, capítulo 19, versículo 30, quando ele está na cruz, quando furam o lado dele, sai sangue e água, ele com a coroa de espinho, cospem no rosto dele, zombam dele, se tu és o Filho de Deus, desça da cruz e salva-te a ti mesmo. Pega uma esponja banhada em vinagre para tentar aliviar a dor, ele não, porque ele... Imagina o Filho de Deus aliviando a dor. Não podia, irmão. Ele tinha que salvar o pecador. Ele tinha que sentir toda a dor. Por isso que quando a gente sente dor, ele sabe. Já sentiu dor? Eu acompanhei sua fase de dor. Né? Quando a gente se conheceu em Maricá. Eu olhei assim e falei para minha esposa, né? Falei, se o Rodrigo não conhecesse o Senhor, ele não ia suportar essa dor. Porque ele conheceu a pessoa que Isaías 53 chama ele de homem de dores. O homem que mais sofreu nessa terra é Jesus. Sabia, Rodrigo? A nossa dor, tô com dor de dente, é mínima. Tô com esse aparelho e eu tenho que arrancar um dente bom para ajustar ele, irmão. Imagina arrancar dente bom, olha a dor. Aí o irmão falou assim, irmão, Jesus sofreu muito mais que só dor do dente. É verdade, irmão. Então a missão de Jesus, o que respondendo a irmã, terminou. Terminou, acabou. Ele morreu na cruz, o último brado de Jesus qual é? Teletestai. Terminei a obra. Só que a obra continua quando no dia de Pentecoste, em Atos 2, versículo 1 a 4, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam reunidos. Aí começa a missão da igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Então, respondendo, de fato você está certo. A missão de Jesus continua com a igreja encarnando Jesus, pregando Jesus.
imitando Jesus, andando nos passos de Jesus, sendo como Jesus, espelhando Jesus, expressando Jesus, se movendo em Cristo, irmão. Se você perder isso que a irmã falou, a missão e a obra de Jesus, sabe o que vai acontecer com a gente? A gente não vai ter sentido para viver. Sabe por que os crentes hoje não têm mais sentido da vida? Já viu que tem pastores que se suicidam? Crente se suicidando. Porque esqueceu da missão dele. A missão do Lucas não é casar com ela e ter filho. Isso faz parte, é Gênesis 1, 28. Quando o Senhor abençoa e disse, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. É a missão, está falando de fecundação, vida sexual. Você casa para sexo. Não casa para os dois ficar lá olhando, jogando videogame, não, irmão. Joga videogame depois. Mas a questão da missão do casal, qual é a missão do casal? Não é viver só para eles, é viver para Jesus. Que os filhos deles conheçam Jesus. Que os amigos de Lucas no mercado conheçam quem? Jesus. Que quem entrar no açaí da Bruna conheça quem? Jesus. Entrou lá no seu comércio, conheça quem? Jesus, irmãos. Como a igreja se esqueceu da missão dela. E quando a igreja se esquece da missão, ela perde a visão do discipulado. Porque esse é o propósito para que existiu. Vamos lá, terminando. Agora o capítulo, o ponto 3, lê para mim quem achou. 3. Viu? Nós falamos. Cristo continua a sua obra e seu ensinamento é através de você. Jesus não vai fazer nada fora da igreja. O irmão falou assim, você está enganado. Não é a igreja que Deus vai usar. Eu falei, então Deus vai usar quem? Se não é a igreja, Deus vai usar quem? Fala para mim. Em Itaboraí. Quem? A política, não. A educação, não. Não é, irmãos. Quem é o vaso que Deus quer usar em Itaboraí? É Rodrigo. É Fábio. É Lucas. É todas as pessoas que creram que Jesus é o Filho de Deus aqui. Olha só, vamos lá. Vamos ler todo mundo junto? A grande comissão aponta para o ministério de Cristo. Qual é a grande comissão, irmão? Mateus 28. Isso aqui é rodado na igreja. Ide pelo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulo de todas as nações. Mas ninguém sai. Ninguém encarna Jesus no sinal. Já viu crente pregando no sinal? Chamam de doido. Aí, tem? Ó, tem. Opa! Mas viu? Não, ele já tá pirado, ó, viu? Quando encarna, fica doido mesmo. A grande. Ele anda todo cheio. Não, esse aí eu conheço. Ele também vai no Alcântara. Esse aí pirou. Ele pirou, ele diz que é profeta. Trabalhar de madrugada e tá sempre entendeu? Tem um que vai no ônibus de Alcântara. Ó, o magrinho. Você já viu? Um de cabelinho cacheado? Sim. Você já viu um que ele bota uma placa? Já vi. Ele sai pra tudo quanto é lugar. Ele vai com a placa, com a cartaz. Já vi. Já vi. Porou ele. Não sei, não, Isso aí é uma placa. É um que ele bota um cartaz, uma capa, pra trás e pra frente. Tem um. E olha a Bíblia de passa na rua. Tem Esse dia tava com a caixinha, né? tem uns que se excedem, né? A gente vê excessos. Mas a grande comissão também inclui eles. A grande comissão inclui eles. Porque a grande comissão é o ID. Por isso, quando o Senhor ele vê a necessidade da obra, ele diz assim, rogai ao Senhor da Seara para que envie obreiros. Forçai-os a entrar, irmãos. Eu acho que a maior necessidade do crente que encarna a missão de Jesus como
que dá continuidade ao ministério de Jesus Cristo na Terra, a igreja tem que encarnar essa missão. Qual é a missão? Ide! O verbo que Jesus usa quando ele fala rogai ao Senhor da Seara, no grego, é equibalo. Sabe o que é equibalo? É meter o pé nas costas do outro e empurrar com força. Já brincou assim? De vez em quando a gente era jovem, estava lá, daqui a pouco vinha alguém e empurrava a gente, irmão. Essa é a necessidade. Tem cristãos que precisam de um empurrão de Jesus. Para eles começarem a sair, pensar no vizinho, pensar nas pessoas da rua. Futuramente, não estou falando que os irmãos vão ir, mas eu que estou mais próximo do Derek, vocês vão ver a gente fazendo as loucuras nos sinais. Nós vamos pregar evangelho para as pessoas. Eu passo ali agora levando Pedro, estou desejoso de sentar na roda dos cachaceiros e anunciar o evangelho para eles. Porque o ID, em 4 paredes é muito fácil. Eu vou te contar uma experiência. Terminei de pregar no Rio de Janeiro, há 3 anos atrás. Aí o irmão me olhou e falou assim, seu sermão é muito bonito, irmão. Mas eu tô aí com um negócio e queria te chamar para ir. E eu tinha falado da grande comissão. Ide, eu sou muito pentecostal, né? Ide pelo mundo! E os irmãos vibram. Ah! Mas ninguém saiu. Ele falou assim, irmão, quero te convidar para sair. Eu falei, mas que... Ele falou, nós vamos sair 11h30 da noite. Eu falei, por onde? É em Madureira. Eu falei, em Madureira? Tem aquele baile charme no viaduto. Mas fica um monte de pessoas que são moradores de rua debaixo do viaduto. O nome dele, ele hoje é diácono, irmão diácono. Ele reúne com os irmãos lá na Gardênia Azul. Reúne, de casa em casa. Ele é fortão, grandão, assim, ele é muito amoroso, rapaz. Eu caí em prantos. É muito fácil a gente ler ide pelo mundo, pregar o evangelho, fazendo discípulo. O negócio é quando você entra lá no campo de batalha e você vê a pessoa. Rapaz, eu vi um que ele pegou, ele nem esperou a colher, irmão. Ele fez assim. E a gente. E eu passei várias, porque eu já tive várias vezes na Cidade de Deus pregando, lá na Cidade de Deus, e quantas vezes eu passei ali e não vi ninguém. Eu perguntei Daniel, ele falou, irmão Fábio, eles sempre estão aí. Eles moram aqui. Ide não é teórico, entendeu? É aí mesmo. Onde está o. Eu tô meio que enferrujado. Mas tem tantos lugares para a gente ir. Centro de recuperação. Tem um irmão no Rio, que eu faço parte de um grupo, ele posta, eu falei, pô, esse irmão... Eu falei, rapaz, é a comissão, é a grande comissão. Você acha que os drogados não precisam? O Rodrigo, salvo, restaurado, bonito. O Senhor precisa da gente, irmão. Ide pelo mundo, olha isso aqui. Muita gente. Ide pelo mundo, pregar o evangelho. Deus disse assim, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse assim, ensinando todas as coisas que eu vos tenho falado. Então, a grande comissão, ela necessita, que eu não vou entrar aqui, que nós já estudamos, vamos ler todo mundo junto? Em Mateus 5, 1 a 12, vemos o ensinamento. Também não basta dar comida para pobre e tirar o drogado da rua. Uma vez eu saí, eu ainda era da Assembleia de Deus e era jovem. Saí com o Paulinho Capeta. Ele era o maior traficante do Mutuapira. Todo mundo temia, ele se converteu. Ninguém ficava perto dele. Lá na Assembleia de Deus do Mutuapira. Aí o pastor João Batista falou assim, os cordeirinhos de Jesus vão cantar e depois vão ser sentar do lado do Paulinho Capeta. Ele virou Paulinho de Jesus, né? Os cordeirinhos. A gente tudo jovem. Já viu aquele olhar de desconfiança? Ele se tornou o maior evangelista do nosso campo. Aí um dia eu saí com ele, jovem, fui pro centro de São Gonçalo com ele. Entramos debaixo de uma... Como que é? De um... esse negócio... Rapaz, esqueci o nome agora. Marquise. Tinha um senhorzinho magrinho, barbudo. Parece que eu tô vendo ele ali. E ele falou assim, Jesus te ama.
E Jesus veio para te salvar dos seus pecados. Ele falava assim. E o cara abraçou assim, se abraçou sozinho. Falou, eu preciso mesmo, eu sou afastado. Eu estou aqui porque eu tenho negado Jesus. E eu perdi família, eu perdi tudo. Ali eu aprendi uma coisa, não basta pregar para que os pecadores sejam salvos, você também tem que alimentá-los. E tem que ser... Aí eu vi, sabe o que o Paulinho fazia? Ele pegava as pessoas e criou um centro, a igreja não tinha. Ele comprou uma casa, ele alugou uma casa, ele comprou uma casa e levava as pessoas não só para dar comida, cortar cabelo, ele também dava estudo bíblico no lugar. É isso aqui. Jesus não só salvava as pessoas, ou alimentava as pessoas, multiplicava os pães e os peixes. Jesus também dava isso aqui, a palavra. Porque não basta dar comida para pobre, ou tirar o drogado da cocaína, da maconha, do haxixe, da boca de fumo. Não, a gente também tem que levar as pessoas a conhecer a palavra de Deus. É a única forma do homem ser liberto. Não tem como. O ensinamento, por isso que eu botei aqui em Mateus 5:12, você lembra que nós estudamos a última vez? Abrir, né? Bem-aventurado, bem-aventurado. É um ensinamento de Jesus. Vamos ler aqui. Esse aqui, vocês não devem conhecer. Campbell Morgan. O maior pregador londrino. Esse aqui, muito capaz, um dos grandes homens de Deus. Ele diz assim, que os seguidores de Jesus ao longo dos séculos estão escrevendo, lindo, né? O livro de Atos. Não terminou não, irmão. O livro de Atos não terminou no capítulo 28, não, Elaine. Está sendo escrito por você. Aonde você vai, encarnando Jesus, levando a palavra, salvando as pessoas por meio do evangelho, ensinando a palavra às pessoas, o livro de Atos continua sendo escrito. Lê o ponto B para mim, quem achou. Ponto B. Através da Percebeu? Atos 1:3. Jesus ensina, termina a obra, ele volta para o Pai, comissiona a igreja. Só que na Terra, quem é que Deus escolheu para continuar a obra no primeiro século? Os apóstolos. Ah, os apóstolos. Quem é o apóstolo? Vamos lá. Apóstolo, no grego, significa apostelo. E significa enviado. Oh, nós estamos tendo até aula de grego. E é caro, hein? É caro. Se você for para qualquer seminário, né, mulher? Você paga uma grana. Com a gente é tudo de graça. É tudo de graça. Onde nós falamos, né? Tem que viver debaixo da graça, dá tudo de graça, mano. Não vão cobrar nada. Nem folhinha, nada. É tudo de graça. Até o dia 18. Aí depois vocês falam com o Derek. Mas os apóstolos foram escolhidos por Jesus Cristo para continuar essa missão lá no primeiro século. Então, quem eram os apóstolos? Os apóstolos eram um grupo específico de homens que Jesus salvou. Se você quiser depois, está em Mateus capítulo 13, versículo 1-4. Jesus chamou um, chamou outro, chamou, cada um com uma comissão específica, com um apostolado específico. Os mais famosos é quem? Pedro e Paulo. Pedro era pescador de homens. O apostolado de Pedro era igual hoje um evangelista. A minha indagação era sempre, para que está dentro de ônibus falando de Jesus? Porque eu não sou evangelista. Então Deus tem que dar evangelista no ônibus, nas barcas. Quem se lembra das barcas? Que a gente pegava as barcas daqui para a Praça 15. Não sei se vocês pegaram. Se lembra? Tinha grupo de louvor e depois do louvor o cara se levantava a barca balançando e ele, Jesus morreu! Hoje é proibido. Proibiram a barca. Precisa, então, Pedro, ele era um apóstolo evangelista. Não tem mais evangelismo. Proibiram. Proibiram porque diz que o Estado é laico. Mentira! Então tem que derrubar a Aparecida do Norte e o Templo de Salomão no Brás. Não é laico nada. Estado é religioso.
Tem semana religiosa, não tem? Semana, feriadão vai ser o quê? Qual é o nome da semana? Então, que estado laico é esse? O problema é que não estavam querendo dar uma verbinha, tem que pagar para pregar, né? Os pregadores do evangelho não podem pagar. Então, os apóstolos, eles são enviados, mas hoje, quem são os apóstolos? Irmão, me perdoe, não tenho nada contra apóstolo, mas Augusto Nicodemos diz que apóstolo bom é apóstolo morto. Vamos lá? Apóstolo bom é apóstolo morto. Tem muito vigarista que diz que apóstolo não é. Você sabe disso, né? Tem uma turma aí que diz que é apóstolo e não é apóstolo. Eles mentem, eles enganam as pessoas, eles vendem a fé. Então, quem são de fato os apóstolos hoje? É todo mundo que é enviado pelo Senhor. Você pode ser comissionado. Você pode ser comissionado. Ela pode ser comissionada, irmão. Todos os crentes são chamados para ser apóstolo. Não temos apóstolo vivo hoje. Os apóstolos morreram, amém, irmão? Não tem apóstolo. Tá uma onda apostólica, né? Apóstolo Estevão Hernandes, apóstolo Valdomiro, apóstolo Miguel Ângelo, apóstolo sei lá quem. Mentira, irmãos. Os apóstolos acabou no primeiro século. E hoje a comissão apostólica está na igreja. Todos os que saem com desejo e o coração voluntário de pregar Jesus na rua, no bar, na escola, no trabalho, em qualquer área da sociedade, todo mundo tem um dom apostólico, porque apóstolo aqui eu botei é enviado. Se você sai com um grupo, você tem autoridade para pregar, não é isso que Jesus falou? Ele fala, né, que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Depois ele envia os 70. Ué, mas os 70 não eram apóstolos. Os 70 era um grupo que Jesus comissionou e falou, vai! E saiu 70 que não era apóstolo. Claro, eu acredito que os apóstolos estavam entre os 70. Mas a totalidade que saiu a primeira vez para pregar, que eles voltam alegres, né? Eles voltam alegres e dão um testemunho. Senhor, em seu nome, os demônios se submetem. Jesus é um estraga prazer, né? Jesus, em vez de falar, isso aí, gente, que legal, aleluia. Jesus falou, não se alegra, não. Jesus era demais, né? Era para Jesus falar assim, é isso aí, Rodrigo, arrebentou. Jesus falou, não se alegra não, porque eu vi Satanás cair do céu como raio. Entendeu? Então a obra de Deus, a gente tem que tomar até cuidado para ficar se alegrando e ficar se gloriando naquilo que Deus nos deu para fazer. Jesus falou, alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Irmãos, o maior propósito para um enviado apóstolo da igreja é que o nosso nome está escrito no livro da vida. Amém? Vamos lá então. Lê o ponto C para mim. Ó, os apóstolos receberam mandamentos pelo Espírito Santo. Então, assim, para você entender o que é mandamento pelo Espírito Santo, é que eu não preciso manipular o Derek nunca para nada. O Espírito Santo que está no Derek está em você e está nele. Você sabia que o Espírito Santo que está em mim está em você? É o mesmo Espírito Santo. Só o que aconteceu? Eu exercitei o meu dom. E o meu ministério apareceu. Se você exercitar o dom que Deus te deu, o seu ministério vai o quê? Aparecer. É a parábola dos talentos. Deus dá 1 talento, 2 talentos, 3 talentos, 4 talentos, 5 talentos. Se você pega o talento que Deus te deu e guarda ele, o que vai acontecer? Ele vai crescer e você não vai multiplicar os seus talentos. Aí, quando na parábola ele voltou, né? O Senhor, aquele fazendeiro que deu o talento, ele falou assim, não, Senhor, eu vi que o Senhor era um homem rigoroso. Eu enterrei o talento, irmão. Talento, isso aqui que nós lemos aqui,
que é os mandamentos por meio do Espírito Santo, é o dom, o talento que o Espírito Santo deu a ela, deu a Elaine, deu a ela, deu a ela e deu a ela. Irmãs, todas vocês têm talentos de Deus. Use, amém, irmã? Abra o seu coração. É o mandamento do Espírito Santo. Não tem ninguém aqui sobre ninguém, entendeu? Ah, que o Fábio, ele conhece tudo. Irmão, quando eu comecei a reunir jovem em São Gonçalo, eu tinha medo de abrir a boca. Você me vê falando assim hoje, eu tinha medo, eu ficava na Maria Brígida, escondido atrás da cadeira, assim. Até que o irmão falou assim, ó, a oportunidade de hoje trazer a palavra tá com o irmão Fábio. E eu fui entrando debaixo da cadeira, eu falei, não tem nada para falar, não. O irmão falou, tudo que Deus tem, Ele colocou pelo Espírito Santo no seu coração. Levanta e fala. Eu levantei, estou falando há 30 anos. Amém, irmão? O que eu quero dizer? É isso aqui. É os mandamentos que o Espírito Santo colocou no seu coração. Não precisa do Fábio, do fulano, do cicrano. Todos nós temos um talento, porque quando o senhor da casa voltou, ele falou, não, eu enterrei. Ele falou assim, por que você não pegou o talento que você tinha e colocou na mão dos banqueiros? Tá aqui os banqueiros, irmão. Todos nós somos banqueiros. A gente pode, por isso que o discipulado, ó, você pode levar isso aqui para casa, estudar, aplicar onde você vai, onde você reúne, pregar fora, levar para amigo, tira xerox, irmãos. Hoje, o mundo tem necessidade e carência disso aqui, ó. Você sabia disso? A igreja se tornou um negócio tão estranho que ninguém sabe mais nada. Ninguém lê nada, ninguém conhece nada. Então, nós como cristãos aqui, os apóstolos, assim como nós como igreja, recebemos os mandamentos por meio do Espírito Santo. Então, fique em paz. Se o Espírito Santo quiser guiar você, fique tranquilo, amém? Ontem o Derek compartilhou 2 horas lá em casa. Imagina, eu preguei 1 hora e o Derek falou mais 2. É o depósito, ele tem um talento. Ele está multiplicando, vai virar 2, pode virar 3. Assim o Rodrigo, assim ela, assim você, irmã. Assim você, irmã. Elaine, irmão, nós não somos simplesmente, entre aspas, membro da igreja do banco, amém, irmãos? Nós devemos ser membros ativos, que fale, que ministre e que reparta o dom que Deus te deu. Olha só, assim como os apóstolos devemos ser obedientes e sofrer pelo Senhor. Depois você lê esse Atos capítulo 5, 29, versículo 41 e versículo 42. Por quê? O nosso medo em seguir os mandamentos do Espírito Santo que ele coloca na nossa vida é que às vezes a gente fica com medo do sofrimento. Ah, o que vai acontecer comigo? E se eu começar a pregar? E se eu começar a falar? E se as pessoas ouvir? Para onde eu vou levar as pessoas? Leva para Jesus, amém, irmão? Quem viu a Ford aqui? Aquele ali é um modelo de igreja, irmão. Você via? Cada canto, cada lugar, cada ambiente, irmãos. A gente precisa entender que as pessoas estão necessitadas e carentes dessa palavra. Então nós somos chamados a obedecerem. Por isso que quando Pedro pregou lá e o coxo foi curado, as autoridades falaram assim, em nome de quem que vocês estão falando isso aí? Vocês não podem pregar, não. Aí Pedro falou, importa obedecer a Deus e não aos homens. Como igreja, a gente precisa, no discipulado cristão, entender o caminho da obediência. Discípulo, obedece o Senhor. Não obedece a homens, amém? Eu nunca vou reivindicar obediência de Rodrigo. Eu sei quem está no Rodrigo. Eu sei quem está no Derek. Eu sei quem está na irmã. Está em 1 João capítulo 2, versículo 20. É chamado de unção, é o Espírito Santo. João diz assim, a unção que dele recebeste, ela permanece em vós e não há necessidade que ninguém... Você sabia que eu não precisava ficar fazendo isso aqui?
Que ninguém vos ensine coisa nenhuma. Mas hoje a gente sabe a situação dos cristãos. Eu também, irmãos, eu tenho necessidades. Você está pensando que eu não tenho que tirar hora para estudar, para ver vídeo, para ir em conferência, ouvir outros líderes falando? Nós temos necessidades. Então, a nossa necessidade é que, olha só, os apóstolos, vamos lá voltar para a folhinha, os apóstolos eram homens de quê? A palavra. Então, sejamos homens e mulheres, incluindo as crianças de quê? Da palavra. Oportunidade que você tiver, usa a palavra. 2 Timóteo 3,16 diz o que é a palavra. A palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino. Por que a gente precisa discipular as pessoas? Porque o que caiu por terra na igreja brasileira, a igreja está com falta de ensino, irmão. Eu e Derek estava compartilhando. Não sei se você percebe. Os filhos dos crentes não são ensinados em casa. Não lê a Bíblia com os filhos, não ora com o filho, acha que tem que pegar o filho e levar para a igreja. Você chega lá, bota na salinha. Uma vez eu estava num lugar, botou na salinha. A minha filha era criança. Aí eu fui lá, aí estava lá na salinha de um outro lugar. Eu falei, e aí, filha, a Esther devia ter 4 anos, 5 anos. Aí a minha filha só falou assim, não, eu falei, e a palavra, filha? A Esther falou assim, não, papai, não teve palavra não. Teve rock and roll. Imagina. As crianças crescendo ao som do rock and roll. Então, não é crítica, é o que os apóstolos, hoje nós somos e deveríamos ser homens da palavra. Vamos lá, terminando. Os apóstolos, vamos ler todo mundo junto? Os apóstolos, todos os enviados, não devem se distrair e permanecer aonde? Não se distraia. Amém? Permaneça na palavra. Né? Eu tenho gostado muito que o Rodrigo tem falado, poxa, aquilo me impressionou do índice da Bíblia, né? Ali, aquela mensagem, até eu não sabia daquilo. Ali foi uma iluminação, Rodrigo, naquele dia. O Espírito Santo moveu minha cabeça e falou, vai no índice. Eu falei, mas como? Não está no esboço? Eu falei, não está no esboço? Aí eu fui, foi aquela belezura, né? Como a palavra ali abriu. Então, irmãos, a gente precisa, como enviados, não se distrair. Não se distraia. Vamos terminar lendo. A palavra se espalhava através deles. Aí você pode ler depois os versículos aqui. O esboço vai estar com você, que é aqui o versículo 6, capítulo 4. É o capítulo 6, versículo 7. Então, vamos até o versículo 3. Então, nós vamos continuar. Vamos versículo 4, 5. Então, nós vimos o caminho do discipulado. Né? O que é ser discípulo? Discípulo é isso. O discípulo entende o que Jesus fez, o que Jesus ensinou, e que agora todos os discípulos também devem ensinar os outros. Então, a oportunidade que você tiver, não precisa de mim, amém, irmão? Eu estou aí até dia 29 e 30. Gente, vai se mudar de novo? Não, eu vou visitar outra igreja. Sim. Não, o que eu estou falando, mas vocês estão aí, se quiserem se encontrar, né? O período que eu não tiver de 29 e 30. Derek está aí, Rodrigo está aí, a irmã missionária está aí. Então, irmão, porque nós entendemos que igreja continua. Eu vou estar aqui até dia 28, mas vou voltar. Vou lá e vou voltar e a gente continua. Entendeu? Mas nós vamos ter mais. Domingo a gente tem reunião. Não sei onde vai ser. Nossa reunião a gente vê depois. Eles vão viajar, né? Discípulo aí, discípulo vai viajar. Eu entreguei, ninguém sabia. Era segredo. Irmão fofoqueiro. Que isso, Marão? Agora todo mundo vai saber. Agora todo o Brasil todo.
Parou em Guaru, então vamos orar para se arrepender logo. Ó, Senhor, te pedimos perdão, Senhor, nessa noite. Te agradecemos pela tua graça, a alegria do Senhor. Obrigado pela tua palavra nessa noite. Tu és o Deus da palavra e pedimos que nos faça discípulos do Senhor. Como nós lemos, queremos ser os teófilos nessa cidade. Que visitam as pessoas, os encarcerados, os bêbados, os drogados, aqueles que estão com necessidade, os pobres, as viúvas. Senhor, até irmãos que estão desviados da igreja. Senhor, queremos encarnar o teu filho nessa cidade. Queremos mostrar para cada homem, cada mulher, que Jesus está vivo em nós. Ele está se movendo por meio da igreja. Então nos usa como a igreja nessa cidade. Nos usa no ônibus, nos usa no trabalho, nos usa no nossos ambientes, na nossa casa, na criação dos nossos filhos, com nossa esposa, com nossos namorados, com o nosso marido. Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ser discípulos do Senhor. Não queremos perder a visão de discípulos. Nos capacita, Senhor, a ser discípulos que cumprem o ID, que pregam e que voltam e permaneçam ali. Obrigado pelos irmãos aqui. Obrigado pela família da Jaqueline. Obrigado pela família do Rodrigo. Senhor, pelo Lucas, a sua noiva. E por outros irmãos que aqui não estão, a Dalva. Senhor, lembramos, Senhor, do Naldo ainda nessa noite. Senhor, salva o Naldo, encontra o seu coração. Salva o Naldo para ti, Senhor. Clamamos a ti. Também pedimos pelo Carlinho, onde ele estiver, a sua esposa, visita nessa noite. Senhor, conhece o coração dele, Senhor. Também obrigado pelas nossas crianças, Senhor. Obrigado pelos filhos dos irmãos, dos meus filhos. Também guarda a minha esposa, Senhor, que não deu para estar conosco, mas o Senhor está ali com ela. Que o Senhor abençoe a nossa casa e fique conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém.